Está no ar mais um Descomplica, Descomplica especial, Descomplica das versões bíblicas, e nós vamos comparar as versões hoje, vamos ver as diferenças entre uma e outra e vamos ver como muitas vezes os textos até tiram partes importantes para a nossa edificação. Então se liga aí, Descomplica especial. Hoje nós vamos descomplicar as versões bíblicas e hoje nós vamos fazer a comparação entre elas e como é importante fazer isso, como é importante dedicar um tempo da nossa caminhada, do nosso estudo bíblico, de comparar as versões, porque muitas delas têm diferenças enormes, tiram até mesmo fundamentos de nossa fé, então nós precisamos estar bem atentos para não sermos roubados quando nós lemos uma ou outra versão bíblica. Então hoje nós vamos fazer comparações e vamos também ver quais fundamentos estão sendo tirados nas gerações. Então as Bíblias mais atuais têm trabalhado os textos importantes, mas retirado também coisas que foram edificação da nossa fé, edificação dos nossos pais da fé, edificação das igrejas, da igreja primitiva, e hoje tem sido removido. As próximas gerações vão pegar textos sem fundamento, sem força, que os textos sempre fortalecerão a igreja. Então quero começando a dar um exemplo do livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 14, mas eu vou ler duas versões aqui. Uma delas está descrita assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A outra versão nos diz assim: em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Se você reparar numa das versões aqui, foi removido, temos a redenção pelo seu sangue. Então o que nós precisamos entender aqui é que nós temos a redenção dos nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. E não somente temos a redenção por redenção, mas só tem redenção, só tem restauração através do sangue de Jesus. Então nós vemos que quando uma versão bíblica ela apresenta uma nova linguagem, mas não perde o sentido, tudo bem. Mas o problema é quando ela começa a roubar o sentido, quando ela começa a tirar aquilo que realmente importa e começa a tirar o fundamento daquele texto. Então, nesse texto de Colossenses 1, versículo 14, nós vemos que a palavra pelo seu sangue foi totalmente removida e nós vemos uma das Bíblias que mais se vende hoje escrevendo em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Então o que nós temos que tomar cuidado é quando começa a atacar o fundamento de nossa fé. Nós somos salvos, redimidos e restaurados pelo sangue do Cordeiro. E sem sangue não há remissão de pecados, como a própria palavra de Deus nos diz. Então aqui começam as comparações, aqui começa você comparar uma versão com a outra, e é isso que a nossa geração tem que fazer sim. Tem que comparar uma versão com a outra e extrair o melhor e tirar aquilo que realmente a palavra de Deus nos diz, né? O apóstolo Paulo nos aconselhava a nós lermos, a nós conhecermos tudo e reter o que é bom. Então aqui nós temos que fazer isso também, reter o texto que é bom, o texto que fala coisas importantes, como por exemplo o sangue. Um outro texto interessante que nós podemos ver também, comparando as versões bíblicas, está no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 15, que nos diz assim: uma das versões nos diz para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A outra versão já nos diz assim: e para que tivesse a autoridade de expulsar os demônios. Então, na comparação bíblica desse texto, nós vemos também que foi removido um dos fundamentos e de uns princípios poderosos da palavra de Deus em nossas vidas, que é o poder de curar os enfermos e expulsar os demônios. Agora, o que acontece? Uma das versões diz assim somente: o poder de expulsar os demônios. Eu fico imaginando como daqui 10, 15, 20 anos as próximas gerações tendo Bíblias em suas mãos, textos em suas mãos, falando somente sobre expulsão de demônios, e eles não vão ter em seus textos, no seu conhecimento, e nem vão meditar e nem vão buscar esse dom também, que é de curar as enfermidades, e isso vai se perdendo. Então aqui existe um perigo de nós termos somente uma versão, de nós termos somente um texto bíblico, só nos apoiarmos em cima de uma tradução, e aqui nós precisamos pegar uma, duas, três traduções e compará-las e extrair aquilo que realmente é de melhor. Então aqui nós vemos que foi removido o poder de curar as enfermidades e foi deixado só a autoridade de expulsar os demônios. Então, se nós não tomarmos cuidado, uma geração à frente começa a ter em suas mãos somente textos mais
vamos dizer assim, mais atualizados, como se dizem, e aí tendo versões como essa aqui, que começa a se remover esses textos. Então, o que nós precisamos entender sobre comparação de versões? Não tem problema nenhum uma linguagem nova, desde que ela não roube o sentido original do que o texto e do que os profetas e do que o nosso Senhor Jesus quis nos dizer, do que Deus quis falar para o seu povo em sua palavra. Então nós só temos que tomar o cuidado para não remover da cultura dentro da igreja, da cultura da nossa fé, textos importantíssimos como esse de Marcos 3,15, que nos deu o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios, e isso aqui que nós temos que tomar um grande cuidado, e isso aqui faz toda a diferença em nossas vidas. Um outro exemplo clássico que eu quero trazer para vocês hoje aqui e comparar essas versões para também descomplicar o teu coração é Apocalipse capítulo 1, versículo 11, que nos diz assim, que dizia: eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o derradeiro, o que vês, escreve num livro. A outra versão já nos diz assim, o que dizia, o que vês, escreve num livro. Então, uma das versões fala, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o derradeiro, e a outra versão remove essa parte do texto bíblico, e aqui temos que tomar um cuidado também, porque quem está falando com João? Aqui na outra versão que remove, eu sou o alfa e o ômega, fica vago, fica uma coisa vaga. O que foi? Um anjo? Foi um profeta? Foi uma voz? Foi um som? Foi quem que falou com ele? Foi Jesus? Quem foi que falou com ele? No texto aqui que nós lemos inicialmente diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Então nós sabemos que quem estava falando com João, com o apóstolo João, era Jesus, o início, o fim, o primeiro, o derradeiro, e aqui fica claro. Então nós temos que tomar um grande cuidado, porque se nós pegarmos as seitas, as heresias, elas surgem da má interpretação dos textos. Agora imagina pessoas pegarem o texto somente esse aqui escrito, o que vês, escreve num livro. Pode-se criar uma seita, uma religião em cima de um texto fora de contexto aqui. Então, é importante nós analisarmos uma, duas, três versões e vermos se ela não está quebrando um princípio bíblico. Se não, tudo bem. Se não, está ótimo. Se não, é uma linguagem nova que facilita a leitura. Agora, se nós vamos analisando a Bíblia e estamos vendo que elas removeram algo importante dali, então nós temos que tomar um grande cuidado, nós temos que entender que isso pode estar nos roubando, e isso faz toda a diferença na nossa fé, na nossa vida e na nossa caminhada com Deus. Num outro texto Descomplica, eu já falei também de Apocalipse 22:14, que diz assim, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pela cidade pelas portas. Uma outra versão nos diz, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então aqui fica bem complicado, porque uma diz aqueles que guardam os seus mandamentos e a outra diz aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. E aqui nós vemos que é totalmente diferente, caminhos diferentes, princípios diferentes. Então aqui que começam as confusões, muita gente interpreta a Bíblia errada, muita gente interpreta os textos bíblicos errados, e isso tem feito um mal muito grande dentro da igreja. Então nós temos que aprender a fazer as comparações bíblicas, a pegar textos bíblicos e comparar um com o outro. Antigamente isso era muito difícil, antigamente era mais complicado, você tinha que ter 2, 3, 4, 5 Bíblias, abrir elas em cima de uma mesa e abrir todos os textos, e nem todo mundo tinha acesso a isso. Mas eu e você podemos ter esse acesso hoje facilmente em aplicativos bíblicos que já comparam automaticamente as versões, sites bíblicos também comparam as versões, e é isso que nós precisamos ver. Quero dar um último exemplo aqui para vocês, aqui que está descrito em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que nos diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A outra versão já nos diz assim, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, muita gente que não quer ter uma vida transformada, uma vida mudada, não quer ter princípios espirituais, não quer se quebrantar, não quer tirar carnalidade e malignidade do seu coração, pega esse texto e diz, você não pode me condenar, não tem condenação, eu estou em Cristo, então não tem condenação para a minha vida. Será? Tanto o versículo 1 como o versículo 4 das duas Bíblias falam sobre essa condenação daqueles que andam segundo a carne, que andam segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Se eu andar segundo o Espírito, não há condenação, mas se eu andar segundo a carne, o texto bíblico diz que sim. Então aqui é a importância, é isso que eu quero deixar no teu coração, a importância de você fazer as comparações bíblicas, as comparações textuais, comparar todas as Bíblias para que fundamentos importantíssimos da nossa fé não sejam roubados. Então, se liga aí, vamos descomplicar geral, descomplica Pastor Digão, descomplica as versões bíblicas, descomplica. Esse foi o Descomplica de hoje, então fica ligado ao Descomplica especial, Descomplica das versões bíblicas, e isso vai edificar demais a tua fé, então fica ligado, ativa as notificações, curte o canal, dá um like nos vídeos aí também para você receber os próximos vídeos sobre as versões bíblicas. Então é isso aí, Descomplica, pastor, descomplica.